No último episódio, viajamos da cidade do Cairo, a capital do Egito, até o sul do país através de um trem noturno. E o que deveria ser o trem mais luxuoso do Egito acabou deixando um pouco a desejar. E no episódio de hoje vamos explorar o lado oeste do Nilo da cidade de Luxor, onde o sol nasce e os templos antigos em adoração ao deus Amun-Ra foram levantados. Aqui só tinha acesso, literalmente, o faraó e o seu sacerdote. Você vai viajar comigo pelo maior templo faraônico do Egito, Karnak. E a casa de Ramsés II, o templo de Luxor. Não se esqueça de apertar os cintos. E vamos lá? Bom dia, gente! Nós estamos agora no nosso hotel em Luxor, que é o Sonesta St. George, no nosso quarto, com uma vista para o Rio Nilo maravilhosa. Eu não sei o que aconteceu, faz uns 2 dias que eu perdi um pouquinho da minha voz, eu tô um pouco rouca, mas eu espero que isso não atrapalhe o vídeo, que vocês consigam entender todo o conteúdo que a gente vai passar hoje, que vai ser incrível. Are you ready for today? Vamos. Agora a gente vai tomar o nosso café da manhã e depois do café a gente já parte para conhecer o incrível Templo de Luxor e o mais incrível ainda, Templo de Karnak. E eu queria comentar uma coisa sobre esse hotel. Eles deixam álcool gel no quarto e máscaras também. E uma listinha de algumas precauções que a gente tem que tomar. E todo o staff usa máscara o tempo inteiro. Então, assim, eu me senti muito segura me hospedando aqui. Good morning. I'm fine, thank you. Welcome. It's your table. It's reserved. Thank you. Para saber mais sobre o hotel onde nos hospedamos, acesse o site através do link na descrição do vídeo. Agora vamos começar o nosso passeio no Templo de Karnak. Bom, gente, eu acabei de chegar no maior templo do Egito, que é o Templo de Karnak. Ele tem cerca de 2.400 metros de perímetro e é rodeado por uma muralha de adobe com cerca de 8 metros de espessura. Isso quer dizer que tem uma muralha feita de tijolos de argila rodeando todo o complexo do templo com 8 metros de espessura, minha gente. Olha, os egípcios antigos gostavam de fazer um negócio grande, viu? E eu tô debaixo desse sol escaldante aqui de Luxor, isso porque não estamos no verão ainda, e eu vou fazer um tour para mostrar todos os detalhes mais importantes e mais interessantes desse templo incrível, que é o Templo de Karnak. E depois a gente vai pro Templo de Luxor, então fica ligado aí. Os antigos egípcios acreditavam que Luxor era a cidade do sol. Aqui antigamente se chamava Tebas e era considerada a grande capital do governo faraônico durante muitas dinastias. E os egípcios antigos também acreditavam que o deus Sol, ou seja, o deus Amun, vivia aqui em Karnak. E por isso eles construíram esse grande complexo cheio de construções, de templos, que passou mais de 2.000 anos para ser construído, principalmente em adoração à grande tríade divina, que é Amun-Ra, Amun, o deus do sol, e Ra, o deus do vento, que se uniram, a sua esposa Mut e os seus filhos Khonsu. E dá pra gente perceber quando a gente visita Karnak que aqui realmente é a cidade do sol e que o deus Amun é extremamente forte e poderoso. Porque o sol aqui é de rachar o coco. Eu tô passando mal de tão quente que é esse lugar, gente. Pode acreditar. E eu estou aqui no meio de um lugar muito importante e muito histórico, que é a passagem de esfinges de carneiros
que conectam o Templo de Karnak ao Templo de Luxor, que fica a 3 quilômetros daqui. No passado, essas esfinges faziam todo o caminho até o Templo de Luxor. Eram cerca de 600 esfinges de carneiro. Mas hoje a gente só tem 40 delas para contar a história e o restante já não existe mais. A esfinge tem um corpo de leão e uma cabeça de carneiro. O corpo de leão simboliza o poder e a força do leão. E a cabeça de carneiro simboliza o animal referente ao deus Amun. Os egípcios acreditavam que o animal símbolo do deus Amun era o carneiro. Estamos agora no segundo ambiente do Templo de Karnak, que é o salão hipóstilo. É comum de ver salões hipóstilos em halls de casamento, em mesquitas, em igrejas, em grandes construções onde você precisa ter uma área grande, um salão grande. E esse daqui é considerado o maior salão hipóstilo do Egito, com mais de 5.000 metros. Esse salão tem mais de 130 colunas e cada coluna tem um tamanho assim colossal. Olha só. Perto de mim, olha o tamanho disso aqui. Cada coluna dessa tem mais de 100 toneladas e elas estão distribuídas aqui, algumas com altura de 19 e outras de 20 até 21 metros de altura. Aqui tem vários hieróglifos, todos desenhados, tudo muito bonito. Pra gente hoje isso é incrível, mas no passado era muito mais, porque era tudo pintado, tudo colorido. Tem uma parte aqui do templo que a gente consegue ver alguns resquícios dessas cores originais. Como essa parte não recebia chuva, não recebia sol, ela acabou ficando mais segura e as cores ainda são muito visíveis, a gente ainda consegue ver. Os obeliscos simbolizavam os raios de sol tocando a terra e também serviam para demonstrar qual era o tipo de templo que estava situado naquele local. E esse obelisco aqui atrás de mim é nada mais nada menos do que o maior obelisco do Egito. É o obelisco de Hatshepsut. Hatshepsut era uma grande faraó e muito importante na história do Egito Antigo. Ela foi responsável por construir muitas coisas, principalmente aqui também no Templo de Karnak. E a ideia dela é que ele fosse coberto de ouro. Se você construir um obelisco de ouro tão grande, provavelmente você vai ter problemas, porque vai ficar óbvio e as pessoas vão querer roubar o ouro. Então, ela falou, bom, vamos fazer uma coisa diferente, mas quero que seja tão grande e tão importante quanto. Ela mandou buscar essa pedra lá no sul do Egito, que hoje é o país Sudão, para poder fazer esse obelisco. Ele é todo feito de uma pedra só esculpida. Luana, what are you doing? Como assim? Você não sabe? And what you're searching for? Na verdade, as pessoas locais acreditam em uma lenda aqui em relação a essa estátua. Eles acreditam que se você der voltas, você pode ter desejos realizados. Se você der 3 voltas, você vai ter fortuna. 5 voltas, você vai ter casamento. 7 voltas, você vai ter felicidade. E 8 voltas, você vai ter segredos. How many rounds you take? I think I'm gonna take 7, because I want happiness. Okay, let me continue now. Ai, Luana, vamos, Luana, é muito hot, so hot. Calma, calma, tô quase lá, tô quase lá. Os hieróglifos, como todo mundo sabe, é a forma que os egípcios utilizavam para escrever, né, nas paredes dos templos, nos papiros e etc. No começo, eles faziam essas gravações em alto relevo. Então você tinha a parede e o hieróglifo ele era gravado para fora, com relevo. E depois eles perceberam que o alto relevo não era uma ideia muito boa, porque ele se desgastava muito mais fácil e acabava destruindo a gravação que eles faziam nas paredes. E foi aí que eles tiveram a ideia de fazer o baixo relevo, que ao invés de você fazer algo
para fora da parede, você grava para dentro da parede. E isso ajudava a manter por mais tempo a mensagem nas paredes. Essa é uma das paredes que eu tô vendo aqui no templo inteiro de Karnak, que tem a maior profundidade, são quase 20 centímetros de profundidade. Imagina quão difícil que era conseguir fazer essas marcas, fazer essa gravação nessas pedras. E eles não tinham nenhum tipo de tecnologia, de maquinário, eletricidade, era tudo feito com instrumentos na mão, na raça. E depois de passar por essa cidade de pedras antigas, com o sol escaldante, eu encontrei aqui basicamente um oásis. Na verdade, eu estou do lado do templo de Amun, que é o maior templo aqui do complexo de Karnak, e logo ao lado dele a gente tem um lago sagrado. O lago sagrado era muito presente nos templos egípcios antigos, porque eles utilizavam esse lago para fazer os seus rituais de purificação, para fazer suas orações. Aqui no templo de Karnak, em outros templos egípcios antigos, era um lugar de adoração, onde eles vinham para fazer orações para os seus deuses, eles vinham para trazer oferendas. E por incrível que pareça, depois de milhares de anos, a gente ainda tem água aqui e a água ainda tem peixes. A gente acabou de pular a cerca aqui escondido e vimos vários peixinhos nadando aqui embaixo. Agora nós vamos entrar na parte mais sagrada de todo o templo, que é a capela, mas a capela particular do faraó. Inclusive, essa capela foi construída por Hatshepsut. Aqui só tinha acesso, literalmente, o faraó e o seu sacerdote. Todos os domingos eles iam até aqui para fazer as orações e fazer os rituais para o deus Amun. Antes de começar todo o ritual, eles iam até o lago sagrado aqui do lado, que eu já mostrei para vocês, faziam a sua purificação, a limpeza, tomavam banho, usavam perfumes e roupas, etc. Eles vinham até esse salão, a sacerdotisa ou sacerdote buscavam a estátua que representava Deus, uma estátua feita de ouro, colocavam sobre o altar, limpavam, davam banho, trocavam de roupa, colocavam perfumes na estátua, não porque eles adoravam a estátua, mas porque a estátua eles acreditavam que representava Deus e tinha o espírito de Deus. E depois disso o faraó vinha e entregava as oferendas e faziam os rituais. Não é qualquer pessoa que podia ter acesso a essa estátua. Os faraós eram considerados mensageiros de Deus, eram considerados semideuses ou até deuses na terra. E aqui era onde acontecia toda essa história que eu acabei de contar para vocês. Aqui onde acontecia o ritual de oferendas para o deus Amun-Ra. E essa outra sala, que na verdade fazia parte do mesmo templo, ou seja, da capela de Hatshepsut, aqui no templo de Karnak, é muito interessante. Aqui é onde ela fazia os seus rituais particulares junto com a sua sacerdotisa. Isso porque aqui no templo de Karnak já existe um grande templo de Amun, que é onde as pessoas normais iam para fazer suas orações. Mas essa era a capela especial e privada da Hatshepsut. Hatshepsut foi a única rainha faraó do Egito Antigo e ela teve que se casar com o seu irmão, Tutmose II. E o seu irmão teve um filho com uma concubina, que é Tutmose III. E este filho atentou contra Hatshepsut. E eu tenho provas aqui para vocês. Nas paredes do templo de Hatshepsut aqui, onde ela fazia suas orações, tinham várias passagens com imagens dela e com o nome dela gravado em cartuchos. Cartuchos é esses hieróglifos que são marcados dentro de um formato geométrico e dentro deles são escritos nomes de pessoas.
E aqui a gente consegue ver como ele odiava ela, porque ele tentou apagar todos os resquícios de Hatshepsut da história. Assim ninguém ia saber quem foi ela e jamais uma outra mulher poderia ter o mesmo poder que a Hatshepsut teve. Aqui a gente tem um exemplo perfeito do que eu expliquei para vocês. Temos aqui uma passagem de dois deuses abençoando a faraó, no caso Hatshepsut. Temos a imagem perfeita dos dois deuses aqui, um de um lado e do outro. E quando a gente chega na imagem do centro, ela está apagada. Ela foi propositalmente apagada da parede, apagada da história. Quer viajar pelo Egito e ter seu tour organizado pela gente? Entre em contato através do e-mail na descrição e nos acompanhe no Instagram. Sejam bem-vindos ao Templo de Luxor. Nós acabamos de chegar no Templo de Ramsés II. Esse templo é considerado o Templo de Ramsés II, mas ele foi construído primeiramente pelo faraó Amenófis III. E depois ele foi aumentado por Ramsés, que adicionou várias estátuas a esse templo e por isso era considerada a casa de Ramsés II. Essa aqui atrás de mim é a entrada do Templo de Luxor, com umas estátuas do faraó e um obelisco que eu vou contar para vocês a história dele, que é muito interessante já já. E aqui, ó, é a Alameda das Esfinges, só que com a cabeça do faraó. Imagina, gente, que esse caminho aqui, deste templo até o de Karnak, de 3 quilômetros, era todo conectado por essa alameda, essa avenida de esfinges. E agora à noite eles começam a acender as luzes aqui no templo e fica muito bonito. E como eu falei para vocês, todo templo destinado a Amun-Ra sempre tem um obelisco apontado para o céu, certo? E temos aqui um obelisco lindo, maravilhoso, mas só que tá faltando o outro lado. Cadê o outro lado, Ahmed? Muhammad Ali. Muhammad Ali, o que aconteceu? Gente, olha a história. Tá faltando o obelisco aqui porque na época de Muhammad Ali, quando o Egito era parte do Império Otomano, ele acabou levando, Muhammad Ali, tá? Acabou pegando o obelisco daqui, o outro lado, e deu de presente para os franceses. E de volta, os franceses deram um presentinho não muito bom. Eles resolveram dar em troca um relógio. E esse relógio foi colocado dentro da mesquita de Muhammad Ali, lá em Cairo. Só que um grande detalhe é que esse relógio nunca funcionou. Então eu acho que o Muhammad Ali fez um péssimo negócio, né? Ramsés II era um homem de muitas mulheres, de muitos amores. Ele chegou a se casar com mais de 115 esposas, mas a sua preferida de todas era Nefertari, que inclusive diz a lenda que era a mais bonita de todas também. E ele demonstrava muito seu amor por ela, tanto que ele construiu um templo para ela lá em Abu Simbel, ao lado do seu templo, e ele também fez essa estátua aqui para os dois juntinhos. Olha que romântico! Aqui no Templo de Luxor existem diversos hieróglifos e escrituras, gravuras sobre histórias e documentos de diversos faraós. Esse é o único templo do mundo que tem este formato. Ahmed acabou de contar uma coisa interessante aqui. Alguém veio em 1820 e marcou a data e o seu nome. Era extremamente comum de acontecer esse tipo de coisa, das pessoas depredarem, riscarem, destruírem. Por conta disso também a gente vê diversas estátuas aqui no templo mesmo, totalmente destruídas, sem cabeça, sem perna. Além de passar pelos intempéries, chuva, terremotos, enfim, os templos aqui, os monumentos também enfrentaram grandes obstáculos durante toda a história. Mas, felizmente, a gente ainda consegue ver isso aqui. E, gente, é indescritível, é extremamente lindo. Vocês imaginam como era no passado? Além das construções egípcias antigas, ele também tem construções greco-romanas, coptas e islâmicas.
como essa mesquita aqui atrás de mim, que é a Rabo El Hagag. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar e se inscrever no canal. No próximo episódio a gente vai trazer um tour muito incrível no Vale dos Reis e no Templo de Hatshepsut. Então fica aí que a gente já volta.